Lucas, capítulo 8. E aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e com ele os 12, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a mulher de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com seus bens. E quando se ajuntou uma multidão, e vindo a ele de todas as cidades, disse por parábola: saiu um semeador a semear sua semente, e quando semeava, caiu uma parte junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra parte caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, porque não tinha umidade. E outra parte caiu entre espinhos, e nascendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto a 100 por 1. Depois que disse coisas, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos lhe perguntaram: que parábola é esta? Ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto ao caminho são os que ouvem, depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não creiam nem se salvem. E os que estão sobre a pedra são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria, mas esses não têm raiz, pois creem por algum tempo, mas no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre espinhos são os que ouviram, e indo, sufocam-se com as preocupações, e riquezas, e prazeres da vida, e não produzem bom fruto. E o que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam-na num coração honesto e bom, e dão fruto que permanece. E ninguém, quando acende uma lâmpada, cobre-a com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, em vez disso põe na luminária, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a se manifestar, nem coisa escondida que não venha a ser conhecida, e chegada à luz. Portanto, prestai atenção a como ouvis, pois aquele que tiver lhe será dado, e aquele que não tiver, até o que lhe parece ter, dele será tirado. E vieram a ele sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiam chegar a ele por causa da multidão. E foi-lhe anunciado, dizendo: tua mãe e teus irmãos estão fora, e querem te ver. Porém, ele lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E aconteceu, num daqueles dias, que Jesus entrou em um barco com seus discípulos, e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E enquanto navegavam, Jesus adormeceu, então desceu uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, e estavam em perigo. Então se aproximaram dele e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas da água, e pararam, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Mas eles, temendo, admiravam-se, e diziam uns aos outros: quem é este, que manda até aos ventos, e à água, e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que é do lado oposto à Galileia. E quando ele desceu à terra, veio da cidade ao seu encontro um homem, que havia muito tempo que tinha demônios, e não andava vestido, nem habitava em casa nenhuma, mas sim, nos sepulcros. Ele viu Jesus, então exclamou, prostrou-se diante dele, e disse com grande voz: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque ele havia mandado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois muitas vezes apoderava-se dele. E o mantinham preso com cadeias e grilhões, porém ele quebrava o que lhe prendia, e era conduzido pelo demônio aos desertos. E Jesus lhe perguntou: qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E rogavam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos, que pastavam no monte, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e ele lhes concedeu. Os demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos, e a manada se lançou de um precipício no lago e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram, então foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram para ver o acontecido, e vieram até Jesus,
e acharam ao homem de quem os demônios tinham saído, vestido e em pleno juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como aquele endemoninhado havia sido liberto. E todo o povo da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque foram tomados por grande temor. Então ele entrou no barco e voltou. E aquele homem, de quem os demônios tinham saído, rogou-lhe para que lhe permitisse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para tua casa, e conta como foram grandes as coisas que Deus te fez. Ele se foi, e pregou por toda a cidade, como foram grandes as coisas que Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem, cujo nome era Jairo, e era chefe da sinagoga. Então ele se prostrou aos pés de Jesus e rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, com 12 anos de idade, que estava a ponto de morrer. E enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e já tinha gastado todos os seus pertences com médicos, e não pôde ser curada por nenhum. Ela se aproximou de Jesus por detrás, e tocou a borda de sua roupa, e logo o fluxo de seu sangue parou. E Jesus disse: Quem me tocou? Enquanto todos negavam, disse Pedro e os que com ele estavam: Mestre, as multidões te apertam e empurram, e dizes: Quem me tocou? Jesus disse: Alguém me tocou, pois sei que poder saiu de mim. Então a mulher, vendo que não podia se esconder, veio tremendo, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que o havia tocado, e como logo havia sarado. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te sarou, vai em paz. Estando ele ainda falando, veio um da casa do chefe da sinagoga, que lhe disse: Tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Porém, quando Jesus o ouviu, respondeu-lhe: Não temas, crê somente, e ela será curada. E quando entrou na casa, a ninguém deixou entrar, a não ser a Pedro, Tiago, João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam dele, porque sabiam que estava morta. Porém ele, depois de expulsá-los todos, segurou a mão dela e clamou: Levanta-te, menina. Então seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que dessem de comer a ela. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido.